Será que assim como a Melipulã e eu, você também tá se escondendo da vida? Essa semana eu ganhei um presente de aniversário incrível. Eu fui assistir o filme da minha vida no Cine Concerto. É o filme, só que tocada a trilha sonora ao vivo por uma banda incrível. A Melipulã já me marcou de diversas formas, mas dessa vez eu tive um olhar diferente sobre o filme e é sobre ele que eu quero conversar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Oi, pessoal. Eu sou Yolanda de Paulo, sou comunicadora, sou professora de canto, cantora, atriz, podcaster, enfim, eu sou muitas coisas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme da Amélie Poulain e como dessa vez ele me deu uma sensação, uma perspectiva que não me chamava tanta atenção uns anos atrás. O filme, por si só, ele é uma graça, né? Ele mostra esse universo particular dessa personagem que cresceu sozinha e aprendeu a ver beleza e companhia em coisas que não são tão extraordinárias assim. São coisas do cotidiano e que na simplicidade do dia a dia ela vai encontrando o seu prazer. Acontece que isso é o que é óbvio no filme, né? E também toda a trama ali que desenrola para ela ajudar as pessoas e acaba conhecendo ali uma pessoa que ela se apaixona e também todo o mistério ali que tem por trás dessa aventura. Isso é o que tá na superfície, é o que a gente consegue mais enxergar do filme, mas com o passar dos anos e com a maturidade, eu percebi que a Amélie, ela fala comigo, ela toca em mim, muito do porquê eu me vejo muito naquela personagem. Mas não porque ela é sozinha e não por causa das particularidades da infância dela, mas porque, em algum modo, eu sinto que, assim como ela, eu durante muito tempo me escondi da vida mesmo. A gente às vezes acaba criando algumas narrativas, algumas historinhas, ou até mesmo acreditando nas historinhas que foram contadas pra gente pelos nossos pais, pela sociedade, enfim, pelo meio que a gente vive, e é muito difícil de desapegar delas ao longo do tempo. E eu sinto que com a Amélie Poulain acontece isso no filme, sabe. Ela acredita nessa história de que ela é uma menina diferente e solitária, então ela aprendeu a viver assim e assim ela vai ficar. Só que ela tem uma necessidade muito grande de ir para o mundo, de se relacionar com as pessoas, né. Isso fica muito claro quando ela começa a ajudar ali as pessoas, e ela fica muito, muito, muito feliz, mas ela nunca se envolve na narrativa. Ela sempre ajuda sem que ninguém perceba que ela tá ajudando, sempre ali no cantinho dela. Só que isso começa a mostrar pra ela que no final do dia ela continua ali sozinha e não é isso que ela quer. É muito engraçado que dessa vez eu assistindo o filme, eu me percebi nessa situação, só que em outra área da minha vida. Durante muitos anos, a minha profissão me definiu como pessoa, como identidade e formou toda uma persona que fez parte de mim durante muito tempo. Ser artista tem dessa coisa, apesar de ser uma área muito difícil e ter muitos desafios, te coloca num lugar meio especial, sabe? E eu nunca quis desapegar desse lugar, mesmo vendo ali por muitas vezes que na prática aquilo não fazia mais sentido pra mim. E quando eu falo de ser artista, estou falando como profissão, porque internamente a gente pode ser tudo que a gente quiser, na prática também. Eu nunca vou deixar, por exemplo, de ser artista de fato, mas eu digo profissionalmente falando, ganhar vida com isso, ganhar dinheiro com isso, já não fazia sentido para mim fazia muito tempo. E eu tinha muita, muita, muita vontade de testar outras coisas, tipo isso aqui que eu tô fazendo aqui no YouTube. Falar de outros assuntos, criar podcast, enfim, viver outras coisas, aprender outras coisas, desenvolver outras habilidades. Mas eu sentia muito, muito medo. É como se eu não pudesse sair daquele lugar que eu tinha contado pra mim a vida inteira. Tipo a Amélie no filme, de que ela é sozinha, eu não podia contar outra história. O que seria de mim se eu contasse outra história? E aí, como foi bem no meu aniversário que eu assisti esse filme, mexeu comigo em lugares mais profundos ainda. Porque esse filme sempre me tocou, mas eu nunca entendi exatamente o porquê eu me via tanto na personagem. Porque minha personalidade não tem nada a ver com a dela. Em alguns aspectos até tem, mas no geral, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, com muitos amigos, então eu não entendia um porquê. Eu achava que era porque tem essa coisa das particularidades do cotidiano, né, das coisinhas da vida, dessas simplicidades, o olhar simples para as coisas que tornam elas extraordinárias. Mas eu descobri que, claro, tem isso também, mas na verdade a minha identificação vinha desse lugar de que por muito tempo eu também me escondi por trás dessas histórias que eu contei para mim mesma. E quando você assume isso, é muito difícil e dá muito medo. Dá medo porque você não sabe o que que é você sem aquelas histórias. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas, mais especificamente, você quer se esconder nesse casulinho que é mais fácil, que você já está acostumado. E esse ato de tomar essa coragem e agir
Mesmo apesar de toda a dor que você está sentindo daquele desapego, é muito difícil, mas é tão compensador, gente. E eu posso dizer por experiência própria, eu tenho me sentido num lugar muito diferente depois que eu comecei a assumir certos lugares que eu sempre quis, mas eu não tinha muita coragem. E eu acho que isso fica muito resumido com o final do filme. Se você não assistiu o filme, bom, você tá um pouco atrasado porque o filme é bem antigo, então esse vídeo vai conter spoilers. O final do filme que ela tá lá naquela motocicleta lá com o namorado dela e o vento batendo no cabelo e aquele riso frouxo, aquela sensação de finalmente agora eu posso assumir esse meu lado, eu posso ser eu por inteira. Isso pra mim é o que resume essa sensação de libertação. Porque é uma libertação interna e muitas vezes a gente não toma atitude com medo do que o entorno vai achar ou como vão reagir as coisas em volta. E vou te falar por experiência própria, ninguém se importa. Isso não é uma coisa ruim. Ninguém se importa no sentido de que se tá bom pra você, vai tá bom para as pessoas que te amam e que te querem ver bem, sabe? E aí, você vai ver que no final era você ali se travando, porque no final o entorno não é tão difícil assim quanto o interno, sabe? Então esse vídeo é para falar para vocês que se você tá passando por alguma situação assim, principalmente se você sente que você tá se escondendo em alguma historinha, em alguma narrativa de você mesma e do mundo, que você tenha coragem, assim como a Amélie Poulain, de enfrentar isso e se libertar para viver a vida de forma extraordinária. Porque você merece isso, eu mereço isso, a Amélie merece isso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de conteúdos assim, em que a gente aprofunda num assunto, em que a gente fala sobre coisas que vão para além das obviedades da vida, e também vídeos cantando ou de vlogs, tem tudo isso aqui no meu canal. Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e a gente se vê no próximo, tá? Tchau!